Você já parou para pensar que talvez o problema não seja você? Talvez não seja falta de disciplina, nem preguiça, nem falta de inteligência. Talvez você não seja ruim com dinheiro. Talvez você só tenha aprendido tudo errado desde o começo. E isso não é um ataque, é um alívio. Porque milhões de brasileiros estão presos exatamente no mesmo lugar, repetindo os mesmos comportamentos, acreditando nas mesmas frases, seguindo os mesmos conselhos. E mesmo assim, não saem do lugar. Trabalham mais, ganham um pouco mais, mas continuam com a sensação de que estão sempre quase chegando lá. Sempre quase. Desde cedo, te ensinaram que dinheiro é simples. Gaste menos do que ganha, junte um pouquinho todo mês. Trabalhe duro que uma hora dá certo. Parece lógico, parece responsável, parece adulto. O problema é que quase todo mundo faz isso, e quase ninguém melhora de vida de verdade. Se esses conselhos funcionassem como prometem, o Brasil seria um país de pessoas financeiramente tranquilas. Mas não é. E isso não é coincidência. O que ninguém te contou é que educação financeira comum não foi criada para te fazer prosperar. Ela foi criada para te manter funcional. Para você não quebrar totalmente, mas também não sair muito da linha, o suficiente para pagar as contas, consumir, trabalhar mais e repetir o ciclo. Quando alguém diz o problema é que o brasileiro não sabe lidar com dinheiro, isso parece verdade, mas é só metade da história. A outra metade é mais desconfortável. O brasileiro aprende a lidar com dinheiro exatamente do jeito que o sistema precisa que ele lide. Vamos ser honestos. Quantas vezes você ouviu que fazer financiamento é sinal de maturidade? Que parcelar é normal? Que se você não consegue comprar algo à vista, tudo bem, é só dividir. Isso não é educação financeira. Isso é adaptação ao endividamento. É ensinar a conviver com juros como se fossem parte natural da vida. E depois ainda te fazem sentir culpado quando a conta não fecha no fim do mês. Você trabalha, recebe o salário, paga aluguel, parcela o cartão, financia o carro, tenta guardar R$ 100 quando sobra. E no mês seguinte está tudo igual. Não porque você errou, mas porque esse jogo foi desenhado para ser assim. Guardar o que sobra não é estratégia, é sobrevivência. E sobreviver não constrói futuro. Percebe como sempre colocam a responsabilidade inteira em você? Se você não prosperou, é porque gastou demais. Mas ninguém fala do salário que perde valor todo ano. Ninguém fala dos juros absurdos. Ninguém fala de como o custo de vida cresce mais rápido do que a renda. Ninguém fala que trabalhar mais horas raramente resolve, porque o problema não é esforço, é estrutura. Mas essa conversa não interessa para quem lucra com a sua confusão. E aí, nasce uma crença silenciosa e perigosa, a de que você tem algo errado, que todo mundo consegue, menos você. Que talvez você não nasceu para lidar com dinheiro. Essa crença te paralisa, te faz aceitar pouco, te faz seguir conselhos ruins, só para não parecer irresponsável. Te faz acreditar que viver cansado é normal. Não é. O maior erro da educação financeira tradicional é tratar dinheiro como matemática simples. Soma, subtrai, guarda. Mas dinheiro é comportamento, é psicologia, é ambiente, é pressão social, é medo, é hábito. E se você aprende errado no começo, você pode passar 30, 40 anos fazendo tudo certo e mesmo assim continuar no mesmo lugar. Repara como quase ninguém te ensina a pensar antes de gastar. Só te ensina a controlar depois. Primeiro você entra no jogo, depois tentam te ensinar a não perder tanto. Ninguém te explica por que você sente ansiedade quando recebe dinheiro. Por que gastar dá alívio? Por que parcelar parece inofensivo? Por que trabalhar mais parece a única saída? Essas coisas não são falhas de caráter, são respostas aprendidas. E o mais cruel é que quanto mais você tenta seguir os conselhos errados, mais frustrado você fica. Porque você se esforça, você tenta, você corta pequenos prazeres, você se priva e mesmo assim a vida financeira não destrava. Isso gera raiva, cansaço, desistência. E aí você escuta alguém dizer que dinheiro não é para todo mundo. Mentira! O que não é para todo mundo é esse jogo injusto que te ensinaram a jogar sem explicar as regras. Se você sente que trabalha muito e anda pouco, não ignore esse sentimento. Ele é um sinal, um alerta de que talvez o problema não esteja em quanto você ganha, mas em como te ensinaram a pensar sobre dinheiro. E enquanto você não questiona isso, você continua repetindo padrões que parecem normais, mas que silenciosamente
atrasam sua vida financeira. A boa notícia é que nada disso é definitivo. Aprender errado não significa estar condenado. Significa que existe outro jeito de pensar, outro jeito de agir, outro jeito de se posicionar financeiramente. Mas antes de qualquer mudança prática, existe uma coisa que precisa acontecer. Você precisa parar de se culpar e começar a enxergar o jogo como ele realmente é. Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa importante. O problema nunca foi apenas ganhar pouco ou gastar mal. O problema foi aprender um modelo financeiro que te prepara para aguentar a vida, não para construir liberdade. Isso muda tudo, porque quando você entende isso, para de lutar contra si mesmo e começa a questionar o sistema ao redor. Repara como quase todo brasileiro segue o mesmo roteiro. Estuda, trabalha, melhora um pouco o salário, aumenta o padrão de vida, assume mais compromissos fixos e, sem perceber, fica ainda mais dependente do próximo pagamento. Isso não acontece por falta de ambição. Acontece porque ninguém ensinou a diferenciar progresso financeiro de aumento de consumo. Ganhar mais não é evoluir financeiramente se seus custos crescem na mesma velocidade. Outro erro comum que ensinaram como virtude é confundir estabilidade com segurança. Ter um salário fixo parece seguro, mas quando esse salário é a única fonte de renda, você está mais vulnerável do que imagina. Basta uma demissão, uma doença ou uma crise econômica para tudo desmoronar. Mesmo assim, te ensinaram que isso é o máximo que dá para fazer, que o resto é arriscar demais. A verdade é que o maior risco financeiro é não pensar, é seguir no automático, é aceitar conselhos sem entender para quem eles funcionam. Quando alguém diz, invista quando sobrar, já está assumindo que sobra, é normal. Para a maioria das pessoas, não sobra. E não sobra porque o modelo inteiro foi feito para consumir primeiro e pensar depois. Educação financeira de verdade começa quando você entende que cada decisão tem um custo invisível. Parcelar algo não custa só juros, custa tempo de vida futuro. Financiar não custa só uma parcela mensal, custa liberdade de escolha. Gastar para aliviar o estresse não custa só dinheiro, custa clareza mental. Essas coisas nunca aparecem nos anúncios, nem nos conselhos rápidos da internet. E aqui está um ponto essencial. Melhorar financeiramente não começa com planilha, começa com consciência. Começa quando você passa a perguntar isso: me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Essa pergunta muda tudo. Ela te tira do impulso e te coloca no controle. Não é sobre parar de viver, é sobre parar de se sabotar achando que está sendo responsável. Você não precisa virar especialista em investimentos agora. Não precisa saber tudo sobre bolsa, fundos ou cripto. O primeiro passo é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Parar de repetir comportamentos que te mantêm preso só porque todo mundo faz igual. Normal não é sinônimo de correto. Normal no Brasil é estar endividado, cansado e ansioso. Isso não pode ser o seu parâmetro. Quando você começa a enxergar o dinheiro como ferramenta e não como prêmio pelo sofrimento, sua mentalidade muda. Você para de achar que trabalhar mais horas sempre resolve. Começa a buscar eficiência. Começa a pensar em aumentar margem, não só renda. Começa a perceber que guardar dinheiro sem propósito não motiva, mas construir autonomia sim. E talvez a maior virada seja essa. Entender que ninguém vai te salvar financeiramente. Nem o governo, nem o emprego, nem um guru. Mas isso não é desesperador, é libertador, porque significa que pequenas mudanças consistentes, feitas com consciência, valem mais do que grandes promessas vazias. Significa que você não precisa ser extraordinário. Precisa ser intencional. A partir de agora, toda vez que alguém te dar um conselho financeiro, não pergunte apenas isso funciona. Pergunte para quem isso funciona. Pergunte em que contexto isso foi criado. Pergunte quem ganha se eu seguir isso. Esse filtro simples já te coloca à frente da maioria das pessoas. Você não é ruim com dinheiro. Você só aprendeu a jogar um jogo sem conhecer as regras. E quando alguém finalmente entende as regras, para de se culpar e começa a agir diferente. Não mais no impulso, não mais no medo, mas com clareza. Se esse vídeo te fez pensar diferente, ótimo. Esse era o objetivo. Aqui não tem fórmula mágica, nem promessa fácil. Tem consciência, verdade e responsabilidade real. Porque é isso que falta quando o assunto é dinheiro no Brasil. E se você continuar aqui, vai perceber que melhorar financeiramente não é virar outra pessoa. É parar de repetir erros que nunca foram seus.